Bem, hoje temos uma leitura de Abraão, que é o início da escolha do povo de Israel. Lembra que aqui é logo depois do dilúvio. Por que teve o dilúvio? Para bloquear o crescimento do pecado, do mal. Deus não achou outra solução, né? A partir daquele momento, Deus decidiu escolher um povo, porque se deixasse a deriva, ia acontecer tudo de novo, mesma coisa. Porque o pecado ia dominar totalmente. Então, depois do dilúvio, ele prometeu nunca mais inundar a terra, mas Deus começou um projeto novo. Escolher um patriarca de um povo humilde, simples, nômade, estava lá, pastor, gente humilde. Sempre Deus escolhe, para naquele povo se revelar progressivamente na história, até a vinda de Cristo. Certo? Então aqui é o momento em que Deus começa esse novo projeto. Abraão é o patriarca dos judeus, né? O pai de todos os judeus. Como é que Deus começa o seu projeto? Ele diz para Abraão, aqui até aqui, de Abraão vai depois: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Primeira coisa que ele fala para um cristão: sai da sua comodidade, né? Pablo, sai da sua clínica e venha para onde eu vou te mostrar. Sempre tem que ter uma renúncia. Sempre. Claro que no caso de padres e religiosos é uma renúncia maior. Mas vocês, como pais e mães de família, tem que no mínimo sair da comodidade. Sair daquela vidinha medíocre. Quando eu digo medíocre, independente de sucessos, medíocre diante de Deus, né? Tem que sair de si. Aí depois vem a segunda promessa: farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos filhos de Abraão. Todas. Aí depois, logo em seguida, e Abraão partiu. Né? Foi. Se fosse nós, Senhor, mas não dá para fazer projeto aqui mesmo, né? Já estamos todo mundo aqui tranquilos. Acho que aí Deus já ia largar de mão, né? Abraão já levou tudo, chegou até a terra prometida lá em Canaã. Era uma terra cheia de inimigos, né? Os cananeus. Ergueu um altar. Aqui é outra característica. A primeira coisa que ele fez foi erguer um altar ao Senhor. O que quer dizer isso? Gratidão. A gente tem que ser grato por tudo que Ele nos dá, né? Não só dá coisas materiais, mas de bens espirituais. De lá, deslocou-se em direção ao monte que estava ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Ai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, Abraão foi até o Negueb. Essa gratidão ao Senhor fez ele sair da sua terra, levou
mas sempre o coração no Senhor, né? Sempre é o pai da fé. Depois ele vai colocar até o seu filho como sacrifício por amor a Deus. Representando o Pai eterno, né? E depois dá o seu filho como sacrifício. Isaac não foi morto. Jesus sim, né? Então Abraão também é a prefiguração do Pai eterno. Bem, e depois no Evangelho, esse texto, não julgueis e não sereis julgados. Cuidado, não julgueis o quê? A pessoa. Mas os atos da pessoa, você tem que saber julgar. Se são atos bons, o que é julgar a pessoa? É você vincular o ato com a pessoa e criar um sentimento ruim. Ou um desdenho, ou mágoa, ou raiva. Né? Agora, a pessoa que cresce espiritualmente, vê, não, esse ato é ruim. Mas trata a pessoa bem, reza por ela. Se for amiga ou amigo, busca uma oportunidade de correção fraterna. Quer que a pessoa cresça, né? Mas também achar que não deve julgar os atos. Não é verdade? Essa semana eu tive que julgar os atos de uma pessoa na igreja que eram gravíssimos. Gravíssimos. Aí eu não poderia fazer nada. Eu tive que tomar uma decisão forte, dura, antes que seja tarde demais. Mas sempre falando para a pessoa, quero o seu bem, né? Quero que você cresça. Vou rezar por você. Então você tem que pegar o ato e falar, opa, aqui o problema é que não existe maturidade espiritual para corrigir fraternalmente. Não sabe. Fala de um jeito errado, fala com paixões, né? Não consegue criar uma forma. Pois com o mesmo julgamento que julgardes, sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Com a mesma medida que medirdes, será medido, né? Mas sempre com relação a condenar a pessoa e não o ato. E aqui a outra parte, que também é aquela que vai evitar que você seja hipócrita, porque a pessoa que está longe de Deus, ela é muito hipócrita, ela vê os defeitos dos outros, mas não vê os seus, né? É impressionante. Então fala, por que observas o cisco no olho do teu irmão e não presta atenção na trave do teu próprio olho? Ou como pode dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu? Isso aqui é um exercício para um santo diário e contínuo. Buscar melhorar a si mesmo. Diminuir os seus defeitos, né? Olhar quais são os pontos que eu tenho que melhorar. Porque senão você tem chance de ser hipócrita, até na correção fraterna. Pessoa toda ciumenta vai corrigir o ciúme da outra. Pessoa toda desestruturada na ira vai corrigir. A pessoa preguiçosa vai corrigir a preguiça do outro. Isso é hipocrisia. Isso deixava Jesus irado, né? Com ira. Até chama aqui, ó. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele não falou para depois não tirar o cisco, né? Tira a trave, porque se fosse não julga, deixa o cisco lá, ele não teria complementado. Tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Como é que você vai tirar o cisco se você não julga o ato? Né? Agora, a gente precisa de crescer, rezar, saber falar. Não é só nos leigos, não, os padres também. Lá em Roma tem um ex-professor meu, é médico também, padre, e ele me contando como é que um padre foi fazer uma correção fraterna. Deus me livre, que lá for correção fraterna,
olha, senta aqui. Né? É muito difícil para mim falar isso para você. Meu Deus, tenho rezado muito. Foram dias e noites. Até só esse preparo já não é mais fraterna, né? Fraterna é você tentar amenizar. E aí, fulano, né? O que você acha desse outro jeito? Você não acha que assim pode ter algum problema, né? Não sei, a minha experiência foi mais ou menos isso. Pode ser que eu esteja errado, mas de repente... Você não, parece que eu já li alguma coisa no documento da igreja, que esse tipo de coisa tem que ser assim. Você nunca leu, não? Você tem alguma coisa? De repente a gente pode ver. Tudo bem, que mesmo assim a pessoa pode ser... Por isso que é bom, quem corrige fraternalmente, ser amigo. Também se uma pessoa que nunca faz nada para outra, não ajuda, né? Pede um favor para trocar na escala, não. Pede um favor para ele, não. Aí depois vai fazer correção fraterna? Haja paciência, né? Fica calado, amarra a língua. Você não tem moral nenhuma. Agora, se é uma pessoa que serve, que ajuda, que substitui, que quando está doente vai lá e visita, precisa de uma ajuda financeira, não, toma aqui, né? Vai no hospital. Aí essa pessoa tem autoridade para corrigir fraternalmente. Isso se chama teologia da credibilidade. E aí, São Luís Gonzaga ouviu um chamado também de Deus forte, né? Sai da sua casa, família toda rica, cheia de dons, de hierárquica, real, né? Era marquês, o pai. Ele foge, que a família não apoiou, e vai servir na companhia de Jesus, e depois vai cuidar da peste que teve na Europa, e pega a peste com 21 anos e morre. Por isso que eu falo, ó, vocês já imaginaram São Luís Gonzaga padre? Que padre que não seria? No entanto, morreu antes. Por que aí vem a pergunta, por que um rapaz desse tão santo morre antes? Isso claro, é mais importante para eu analisar. Se São Luís Gonzaga daria um padre bilhões de vezes melhor que eu, por que não virou padre? Porque não interessa tanto o ato humano, mas o tanto de amor que você coloca onde você faz, né? Não precisava. Às vezes o padre se ilude que precisa tanto. Não. Ah, Senhor, se o Senhor não tivesse as minhas pregações, o Senhor não tinha feito tanta coisa. Imagina. A intenção nossa é achar assim, não. Deus precisa de mim. Mas não é. No fundo, tudo depende totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Então aquele testemunho de São Luís Gonzaga deu, até hoje nós estamos celebrando, menino que ficou pouco tempo na companhia de Jesus, até hoje, várias paróquias aqui em Goiás é São Luís Gonzaga, e não foi padre. Então a gente tem isso também para a nossa humildade. Deus está querendo precisar de mim para missa, para formação, para... Sim, mas Ele quer precisar. No fundo, se Deus não tocar o outro, eu posso ficar aqui 100 anos, não acontece nada, né? Tudo vai depender do tanto que meu coração está amando Jesus. Tudo. Tem até casos de padre que não ama Jesus que enche a igreja, mas não converte. Logo, esvazia, né? Então, vamos pedir a intercessão de São Luís Gonzaga, para nós sairmos de nós mesmos e sermos humildes como ele foi. Foi lá, pegava os doentes nas costas, mesmo sabendo que ia adoecer, e adoeceu, e morreu. Mas ao mesmo tempo, sabendo que o céu é a nossa casa. Depois eu vou mandar para vocês um texto que ele fez para a mãe, nos grupos, uma carta para a mãe, explicando tudo antes de morrer.